Estamos em Dourados, centro-sul de Mato Grosso do Sul, Brasil. A cerca de 120 quilômetros da fronteira com o Paraguai, é a segunda maior cidade do estado, com forte economia baseada na agropecuária e pecuária, com ênfase na produção de soja, milho e gado. Composta por uma grande população de imigrantes e migrantes de diversos países e estados, além de uma das maiores populações de povos indígenas do Brasil, Dourados é uma cidade do interior em constante expansão, desde os anos 40 com a criação da CAND, a Colônia Agrícola Nacional de Dourados. Um assentamento construído pelo governo brasileiro através de um programa que, em teoria, buscava promover o desenvolvimento e diminuir a pobreza do país. A CAND, ela é um projeto nacional e um dos locais de estabelecimento foi Dourados. É interessante que na França, uma geógrafa que estuda formas agrárias no Brasil, ela estudou várias no século XX e ela me disse que o único projeto que deu certo foi a CAND, né? Foi a Colônia Agrícola Nacional de Dourados. E eu perguntei por quê. Aí ela disse, porque surgiram comunidades, surgiram cidades, o povo se estabeleceu no lugar, né? Então isso é olhar por um lado, né? Se eu olho pelo lado indígena, ele dificultou bastante, né, o projeto de ocupação da reforma agrária encabeçada por Getúlio Vargas. Ele dificultou bastante a vida indígena, né? Indígenas que tinham tentado se livrar das reservas, né, de não ir para as reservas, permaneceram em suas terras. A colônia vai pegá-los nas suas terras, vai dividir suas terras e vai entregar para pessoas de outras regiões do Brasil. Este é o Monumento ao Colono, ou como é conhecido popularmente, Mão do Brás. Ganhou este apelido por ter sido construído na primeira administração do ex-prefeito Brás Melo. É o cartão postal de Dourados e uma homenagem aos colonos da CAND. O monumento, ele é um objeto de reverência. E no momento em que eu enalteço os protagonistas de um acontecimento, né, eu estou lhe atribuindo, né, um valor geralmente maior do que o que eles tiveram. E eu acabo também cobrindo os conflitos que essas presenças geraram. Então, diante do monumento, a gente espera que as pessoas tenham respeito, as pessoas silenciem, as pessoas enalteçam, né? A gente espera uma conduta. O monumento, ele não suporta crítica, ele não suporta contradição, né? E por isso é uma coisa tão forte. Então a gente tem isso como um mecanismo na nossa sociedade, né, de fixar valores. Geralmente a ideia de pioneiro, né, ligado a isso, né? Então, pioneiro, primeiro, né, a gente está ligando com a figura do colono a imagem de que são os primeiros que vieram aqui para cultivar. São os primeiros que estiveram aqui para tirar a riqueza da terra, né? E a gente esquece que antes deles também já tinham, as pessoas viviam também aqui não era um lugar sem pessoas, existiam pessoas, e existia também uma atividade agrícola, né? Ou seja, o monumento ao colono, ele exclui esses antecedentes, que geralmente quem vai escolher esses são os descendentes dos próprios objetos, dos próprios monumentalizados, né? Né?
eles que vão escolher, né? E eu acho que na ideia de escolher protagonistas, escolher pessoas que vão ser monumentalizadas, na ideia, na base, essa ideia do sucesso, né? A gente considera esses empreendimentos bem-sucedidos. A gente considera que essas pessoas, eles trouxeram avanço, progresso, né? E tem todo um discurso que vai colocá-los como heróis, né? Como pessoas que venceram inúmeras dificuldades para conseguir o que conseguiram e abriram o quê? Uma clareira na mata, abriram caminhos, abriram. Então eles vão figurar como os grandes atores disso. De alguma forma, isso é universal. A imagem do herói, acho que os grupos humanos precisam para construir para si um passado glorioso. Olha, eu tenho na minha história, na minha origem, gente muito boa, gente muito valente, gente muito resistente, né? Agora, por que eles escolhem o colono brasileiro que veio de outras regiões e não os indígenas, por exemplo, né? Sei que morro, mas o meu sangue e dos meus companheiros servirá como protesto solene contra a invasão da minha pátria. Esta é a mensagem escrita no monumento presente na Praça Antônio João, uma homenagem ao tenente Antônio João Ribeiro, visto como herói de Dourados. Na mesma praça, que é um dos principais espaços da cidade, podemos observar outro monumento, e desta vez, como referido no próprio, uma homenagem ao colono herói anônimo que escreveu, ao som surdo do machado, a epopeia do desbravamento das nossas matas virgens, abrindo clareiras e plantando a semente do desenvolvimento de Dourados. Desenvolvimento que, adianto eu, foram os ervais. Os herbais, eles faziam parte já da atividade econômica paraguaia, antes de surgir a Companhia Mate Laranjeira aqui na região, né? Para trabalhar nos herbais, o pessoal acaba contratando paraguaios, né? E indígenas, né, para ir nos herbais, né? Os indígenas tinham também a experiência de usar, de beneficiar a erva mate, né? E também trouxeram argentinos, né, que muitas vezes são esquecidos aqui, né? Então nós temos a presença argentina, paraguaia, indígena muito forte na região. Nós temos, na questão da fronteira, né? Quando termina a guerra, o Paraguai ficou realmente muito penalizado, ficou muito arrasado, né? E o Paraguai é aqui. O centro do Paraguai era muito perto daqui. O centro do Brasil é muito distante daqui. E quem veio para cá cuidar da comida para as tropas brasileiras, né, é que vai propor a vinda a instalação da Companhia Mate Laranjeira aqui, né? Isso 74 por aí, né, 1800, né? Aí nós temos uma exploração humana grandiosa, enorme, né? Porque a maneira de você arrebanhar os grupos humanos para trabalhar nos herbais era praticamente uma ação, era uma propaganda muito forte para atrair essas pessoas, né? Então, no Paraguai até hoje, na memória popular, existe
os relatos de que iam brasileiros no Paraguai, ofereciam grandes bailes e endividavam as pessoas, né? E eles beneficiavam com alguma coisa e lhes convidavam então a vir para trabalhar aqui. Então começa uma coisa bastante com a dívida, né? E isso dividiu bastante, porque muitas pessoas não conseguiram voltar, né? Por causa da dívida, não conseguiram sair da região. E outras se perderam porque tentaram fugir, né? E de alguma maneira houve uma fusão também, né? Aí com a população brasileira, né? Então nós estamos numa época muito difícil no Paraguai, onde as pessoas também aceitavam então quase que qualquer coisa, né? Então essa presença paraguaia realmente é muito forte e, como disse, até hoje se contam essas histórias e nós crescemos também ouvindo as histórias das tias, das avós, né? Que seu irmão não voltou, né? E que seu pai não voltou, veio para o Brasil trabalhar e nunca voltou. E começam as histórias também, as narrativas extremamente detalhadas da morte dessas pessoas, né? Como teriam sido mortas, né? Na perseguição, né? Dos jagunços e companhia, né? E isso tudo eram histórias que se contavam para as crianças também. Você é socializado nesse ambiente. Já tinha a história da guerra. Aí essa história dos trabalhadores paraguaios no Brasil, o medo do Brasil, o medo da fuga, né? E isso perdura até hoje, né? Porque até hoje você também tem trabalhadores paraguaios nas fazendas e também em alguns casos, né, com uma exploração muito grande. Por outro lado, muitos paraguaios se estabeleceram para cá. E também nem todo mundo era peão, tinha também gente que ocupava, em cada sociedade tem isso, né, ocupava cargos mais altos e ficaram, né? E isso vai até a década de 30, 40, século XX, depois também vai se transformar o ambiente aqui, né? Os trabalhadores dos campos de erva mate foram homenageados por Mestre Cilso, importante artista plástico de Dourados, em sua obra Peão dos Ervais ou Monumento ao Ervateiro. Hoje, muito bem localizada em frente à Associação da Colônia Paraguaia, a obra foi inicialmente colocada na Avenida Marcelino Pires, centro da cidade, em 2004. Depois, sofreu com o descaso por mais de um ano, abandonada em meio a sucatas numa oficina da prefeitura e posteriormente instalada num matagal, no Parque Anulfo Fioravante. O monumento do Peão dos Ervais, ele destoa um pouco da lógica de monumentalização de personalidades aqui na cidade, né? E isso é verdade. Ele não recebeu o cuidado, a atenção que outros monumentos receberam, né? É provável que poucas pessoas em Dourados se coloquem na ancestralidade do peão dos Ervais, né? Ou seja, coloquem o peão dos Ervais como seu ancestro, né? Porque é uma história muito sofrida. Ser ervateiro é ser um sofredor, né? Ele é um peão, ele é um escravo dos ervais. E muitas vezes as pessoas elas não querem, elas não vão querer ser descendente disso, né? Então provavelmente esse não cuidado, esse tratamento diferente, né? Negativamente diferente que esse monumento recebeu,
se deva a isso, né? Ao fato da população não se considerar descendente desse herói. Então, isso seria uma possibilidade de interpretação, né? Outra coisa também interessante de se ver seria como é que surgiu esse monumento, né? Quem é que moveu a ação para que esse monumento viesse à tona? O mestre Celso foi quem fez, quem materializou esse monumento, mas foi só ideia dele, foi só a quem ele estava atendendo, uma coisa dele, uma sensibilidade dele com essa parte da história do lugar, ou ele estava atendendo a um movimento, né, que estava reconhecendo isso, né? Então, eu acredito que essa diferença no tratamento esteja um pouco nesse não vínculo, né, com essa história. E qual é a história a qual nos vinculamos? Qual história conhecemos e aprendemos? No ano 2000, os 500 anos do país foram homenageados com um monumento no centro de Dourados. E é no mínimo curioso que o monumento Brasil 500 anos seja uma construção representada por caravelas e tenha sido erguido numa cidade com grande população indígena, esta que há tanto sofre com as sequelas do processo de colonização. Eu acho que essa questão do monumento aos 500 anos talvez seja o melhor exemplo de como Dourados faz parte desse Brasil que se considera nascido em 1500, né? Eu poderia dizer, nós temos livros aqui em Mato Grosso do Sul, por exemplo, que vão dizer 10 mil anos de ocupação humana, 6 mil anos de ocupação humana, né? Mas de repente tem um monumento para os 500 anos, porque a imagem popular, a crítica da população brasileira é que ela começou em 1500 e que seu pai é português, né, ou europeu, né, e não tem uma dimensão da temporalidade dos outros habitantes da América e dessa parte que virou Brasil. Não se considera, ele não inclui na sua genealogia isso, né? Então, aí eu acho que por que Dourados vai ter 500 anos? Porque ela se considera já potencialmente existente na fundação do Brasil, vamos dizer, né? Nós já estávamos lá, né? Você quer se situar nesse momento do evento, né? Você considerar a presença europeia como definidora do tempo aqui é antes e depois, né? O antes não conta nada, era nada, não existia nada, era vazio, né? E o depois é que vai ser o desenrolar histórico. É assim que as pessoas entendem, né? Então, a mesma coisa aqui em Dourados ou em Mato Grosso do Sul, né? O antes, claro que 1524 provavelmente cruzaram por aqui os primeiros europeus, né? Então as pessoas se encantam com isso. Mas não, eles cruzaram por aqui porque aqui tinha gente, porque aqui eles se interessaram por outras gentes, ficavam mais em cima, mais a oeste, né? Mas o que conta é para eles essa presença europeia, é isso que define, né? Então, imagina, Dourados embarca nisso e o monumento é uma embarcação, é uma caravela.
Uma caravela não é qualquer coisa, uma caravela representa exatamente a empreita conquistadora, a empreita colonizadora, né? Invasora. E com isso que se identifica. Então, dá a impressão que não se conhece nada da história que essa caravela gerou aqui e que o nosso vínculo com ele é totalmente acrítico. Então, acho que essa é a sociedade comum brasileira que não tem, parece que não aprendeu e não tem, não existe os conhecimentos, resultantes de pesquisa, parece que não chegaram, não afetaram a mente das pessoas, né? E elas continuam se situando nessa linha de trajetória onde a caravela, coisa mais importante que existe, né? E isso é só de se lamentar, né? Que seja assim. Uma outra coisa que faz parte de toda essa questão do monumento, né? É que monumento geralmente a gente pensa numa construção material, né? Sólida, imponente, né? Mas o monumento, ela também pode ser algo imaterial, vamos dizer, né? Então, eu diria que um dos grandes monumentos que nós temos para reconhecer e respeitar, né? São, por exemplo, as línguas indígenas. Aqui em Dourados nós temos três línguas indígenas vivas e que vão ser ainda mais vivas se tiverem o apoio e o impulso público para o seu desenvolvimento, né? Então, acho que pensar também o monumento como algo que não precisa ser uma edificação, né? Mas algo que é digno de respeito e de apreço, né? E que também educa muitíssimo, né? Isso aí. Assim como as representações monumentais refletem aqueles que puderam erguê-las, a falta de certos monumentos nos deixa claro a imposição de um esquecimento social realizado conscientemente. A falta de representações indígenas nos monumentos em Dourados, no Mato Grosso do Sul, nos mostra isso. Vemos nas ruas da cidade um interesse em invisibilizar os povos originários, esquecendo suas histórias e recontando-as sob a perspectiva dos ditos heróis. Pois é mais fácil apropriar-se da terra de pessoas sem história. E é mais fácil enfraquecer pessoas sem voz. E é mais fácil exterminar uma população não vista.